Fala, meus guerreiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial, aquele velho bordão. Se você não me conhece ainda, me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria e satisfação pessoal estar aqui com você compartilhando conhecimento, porque, como eu sempre digo, conhecimento é poder. Hoje nós iremos dar continuidade ao curso Dominando Python para que você fique foda nessa linguagem de programação e construa seus próprios aplicativos. Roda o BT Produção. Antes da gente de fato começar essa aula, deixe-me saber que eu gero valor para você. É uma forma que você tem de agradecer. E como você pode fazer isso? Curtindo, compartilhando, comentando e principalmente se inscrevendo nesse canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é realmente relevante e espalhe ele para o maior número possível de pessoas. Hoje nós iremos falar sobre exceções. Eu mudei os planos. A aula de hoje, a previsão era para dar continuidade ao curso. Na verdade, a correção do exercício da Netflix, só que eu irei deixar isso para a próxima aula. Hoje nós iremos falar sobre exceções e na próxima aula eu termino de corrigir o exercício da Netflix. Exceções. Quem trabalha com tecnologia tem que estar ciente de uma coisa: erros. Que muitas coisas podem acontecer quando estamos lidando com máquinas. E nós precisamos tratar os erros quando estamos construindo os nossos programas. Podem surgir os mais variados erros. Como, por exemplo, você vai tentar conectar ao banco de dados, só que naquele momento o banco de dados é disponível. Por exemplo, porque o servidor caiu. Ou então você vai tentar acessar uma API via web e a API também está indisponível porque o servidor está fora. Ou então você vai tentar escrever em um arquivo CSV e o formato está incorreto. Então ou então você pede para o usuário um valor inteiro e ele digita uma letra. Então isso vai ocasionar um erro. Então você precisa tratar esses erros para que seu programa funcione perfeitamente. Em Python existem dois tipos de erros, não somente em Python, mas como em qualquer outra linguagem de programação: sintaxe e exceção. Sintaxe são erros antes de executar o programa, ou seja, o interpretador vai gritar se encontrar um erro de sintaxe. E são erros ligados quanto à escrita incorreta ou uso dos comandos da linguagem. Nós também temos isso na linguagem natural, língua portuguesa, língua inglesa e por aí vai. Vamos pegar esse exemplo aqui. Se eu falo assim: os portugueses são corajosos. Isso aqui é um erro de sintaxe na língua portuguesa, porque corajoso precisa concordar com o sujeito. O predicado precisa concordar com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o predicado também. O correto seria: os portugueses são corajosos. Na linguagem de programação, nós temos também uma coisa semelhante, que são os erros de sintaxe. E erros de exceção são erros identificados durante a execução do programa. O interpretador ele não vai gritar para você, quanto menos identificar. Cabe a você identificar. É no momento que ele vai tentar fazer alguma coisa que pode ser que aconteça esse erro ou não. Esse erro de sintaxe aqui é você tentar executar o comando. Se tiver errado, não vai funcionar. O erro de exceção é ao tentar executar tal coisa, pode ser que aconteça esse erro. Beleza? Exemplo: erro ao conectar o banco de dados, acessar uma API que está indisponível. Você solicitar para o usuário um valor inteiro e ele digitar uma letra. Perceba que esse erro somente vai acontecer, essa exceção, somente no momento que ele digitar e pressionar Enter. Beleza? Esses erros eles precisam ser tratados. De exceção e de sintaxe, você obrigatoriamente tem que tratar, porque se você não tratar, o interpretador não vai deixar você passar para a próxima célula. De exceção, ele vai deixar, né? Porque ele não faz essa checagem naquele momento. Só que isso pode impedir, pode gerar um resultado, um comportamento inesperado do programa.
De qualquer maneira, você deve tratar tanto os erros de sintaxe como os erros de exceção. Vamos falar primeiramente dos erros de sintaxe e depois nós iremos falar dos erros de exceção. Olha só essa célula aqui. Input, solicite um valor. Aí eu estou capturando o que o usuário digitou na variável chamada valor. Vou tentar executar isso aqui. Opa, deu um erro de sintaxe e ele falou, olha só a palavrinha que apareceu aqui, syntax error, ou seja, erro de sintaxe, sintaxe inválida. Por quê? Eu estou utilizando incorretamente o comando input. O comando input aqui você precisa passar, ou não, né? Mas se você passar, tem que ser uma string. Não pode ser dessa maneira aqui, porque senão ele está dizendo que, senão ele vai entender que solicite é uma variável, quanto que na verdade não é. Perceba então, se eu tentar executar novamente, vai dar erro. Ele não, eu estou usando incorretamente a função, o comando. Ele não deixa eu avançar. Para corrigir isso aqui, é muito simples, né? Gente, basta fazer isso aqui, ó. Colocar entre aspas. Pronto, agora ele não vai gritar. Vou solicitar o valor e depois eu vou escrever o valor. Colocar, por exemplo, 4. Excelente. Outro erro aqui, ó. Count recebe 0. Estou criando uma variável chamada count 0. Aí eu estou contando de 0 até 10. Então, vou usar um while. O while, count for menor ou igual a 10. Count vai receber mais 1, né? Vai contar de 1 em 1. Vamos tentar executar isso aqui. Opa, erro de sintaxe. E olha que legal, ele ainda mostra aonde está esse erro. Está na linha 2, linha 1, linha 2. O que está faltando aqui? Está faltando 2 pontos. Para corrigir esse erro aqui, você precisa de 2 pontos. Depois do comando while e do comando for, obrigatoriamente você precisa utilizar 2 pontos. Perceba que erro de sintaxe é erro literalmente ligado quanto à escrita ou uso do comando, uma função, uma atribuição de uma variável e por aí vai. É muito simples. Vamos fazer mais um. Vou criar uma variável chamada valor, né? E valor recebe e vou mandar imprimir valor. Opa, erro de sintaxe na linha 1. Olha só. Eu criei uma variável, atribui o que a ela? Né? Depois do igual, tem que colocar alguma coisa aqui. E estou mandando imprimir, mas para corrigir isso aqui, o que eu faço? Uma possibilidade é colocar um valor aqui. Agora ele não vai gritar. É isso. Erro de sintaxe é isso. Exceção. Vamos falar das exceções agora. Antes da gente, de fato, começar a falar sobre as exceções, como lida, ou melhor dizendo, corrige um erro de sintaxe? Basta escrever o comando corretamente. Escreveu corretamente, o erro desapareceu. Igual nós fizemos. Aqui estava incorreto, porque eu não estou atribuindo nada. E eu não posso criar uma variável e atribuir a nada. Aí eu escrever corretamente, por exemplo, atribuindo ao valor 4, a variável valor, perceba que o erro desapareceu. As exceções ocorrem no momento da execução. Existem vários tipos. Name erro, type erro e por aí vai. Todas elas são herdadas de uma classe chamada Base Exception. Não se preocupem quanto ao conceito de classe. Nós iremos ter uma aula só para falar sobre classes, herança, objetos, embora eu já tenha comentado previamente algumas aulas, exceto aquelas definidas pelo usuário. Vamos tentar executar isso aqui, ó. Print 10 dividido por 0. O que vai acontecer? Perceba que, quanto à escrita do comando, aparentemente está correto. Perceba que ele não deu erro de sintaxe, significa que o comando está escrito corretamente, né? Eu estou utilizando a função print, tá tudo certinho. Só que deu um erro. Qual é o erro aqui, ó? Zero division erro. Ocorreu uma exceção. E qual é essa exceção? Divisão por 0. Porque não é possível executar uma divisão por 0. Eu pergunto para vocês. Quanto é
uma divisão por zero é um valor indeterminado. E isso ocasiona um erro. Não é possível fazer. 10 dividido por zero é indeterminado. Vamos ver outro tipo de exceção. Perceba que aqui aparentemente o comando está correto. Vamos ver se dá um erro de sintaxe. Não deu erro de sintaxe, deu outro erro aqui, ó. Name erro é outra exceção, né? Perceba que essa aqui é uma exceção específica chamada zero division erro, porque ele tentou dividir o número por zero, isso não existe. E aqui deu outra exceção chamada name erro, ou seja, essa exceção aqui, eu estou tentando utilizar uma variável que não existe. Valor 1 não está definido. E ainda fala, ó, name, valor 1 não está definida. Ou seja, para corrigir isso aqui, basta eu definir valor 1. Eu estou tentando utilizar uma variável que não existe. Vamos tentar executar esse comando aqui. 3 mais 300. Perceba que não deu nenhum erro de sintaxe, mas deu uma exceção, né? Deu um erro de exceção, chamado tipo erro. Por quê? Eu estou misturando objetos aqui inteiros, e ainda ele fala pra gente, né? Que ele não consegue fazer esse tipo de operação, né? Ó, não suportado tipo de operação, inteiro mais string. Eu estou tentando somar um valor inteiro com uma string. Não dá pra fazer isso. Uma opção é, ou você... uma opção seria o quê? Você converter esse 300 aqui para um número inteiro. Aí vai ficar 303. Para corrigir isso aqui, basta você fazer assim. E ao invés de ser string, assim. 303. Agora, inteiro com inteiro. Não é possível você pegar um inteiro e somar com uma string. Isso não existe. Mais uma exceção. Vamos tentar abrir esse arquivo aqui no modo de leitura, né? Nós já estudamos sobre arquivos. E eu vou ler todas as linhas dele. Arquivo redlines. E perceba que não existe esse arquivo nas pastas do meu projeto. Aula 19. Cadê, ó? Tabela de celulares.txt. Não existe. File not found. Ou seja, arquivo não encontrado. Ele está dizendo, ó, nenhum arquivo ou diretório chamado tabelacelulares.txt. Perceba que o comando está escrito corretamente, só que no momento que eu executo, ocorre uma exceção, porque ele não consegue encontrar esse arquivo. De fato, é uma exceção file not found erro, ou seja, um arquivo que não foi encontrado. Beleza? Vou falar mais um erro. With, tararam, tentando abrir. Opa, erro de atribuição. O comando está escrito corretamente, mas tem um erro de atribuição. Por quê? Porque eu estou usando o if com isso aqui. Está faltando o quê? A função open. Isso aqui é um erro de atribuição. Não é possível pegar o if e dar um alias para ele, né? Você não consegue fazer isso aqui. Você consegue fazer usando a função open, né? O resultado da open você chamar como arquivo. Então, é um erro de atribuição. Mais uma exceção. Ó, eu criei um nome chamado Roger Sampaio e estou tentando acessar a posição 41. Quantas posições tem Roger Sampaio? Vamos ver isso aqui. Só colocar len de Roger Sampaio. Colocar aqui embaixo. Aqui eu estou criando e estou tentando acessar a posição 41. Opa, a posição 41 não existe, então dá uma exceção chamada index erro. Ou seja, olha só, o índice está fora do range, está fora do alcance. Então, já mostrei para vocês diversos tipos de exceções. Mostramos exceção, erro dividido por zero, name erro, tipo de erro, né? Type error, file not found, attribute erro, index erro. Não compensa falar sobre todas, porque muitas delas você vai pegar no momento que você estiver executando o seu programa.
Depende muito do que você quer. Se você está trabalhando com arquivos, você tem exceções para manipular os arquivos. Se você está trabalhando com strings, tem exceções para manipular strings e por aí vai. Agora, como é que a gente trata isso aqui? Como é que a gente lida com as exceções? Nós iremos utilizar os blocos try, except, beleza? Cada try tem seu except. Como assim, professor? Vou explicar para você agora. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou obtendo dois valores do usuário. Estou convertendo para float e depois eu vou tentar fazer a divisão de valor 1 por valor 2. Então, olha só, eu primeiro obtenho os dois valores, aí eu vou tentar try, eu vou tentar dividir o valor 1 pelo valor 2. Nesse momento que eu faço a divisão, pode ser que o valor 2 seja zerado. Se o valor 2 for zerado, vai ocorrer uma exceção, que nós já vimos ela. Qual é a exceção? Zero division erro. Então, ele vai tentar fazer isso aqui. Try é o verbo tentar traduzido. Tente fazer a divisão de valor 1 por valor 2. Except, pode ser que ocorra essa exceção. Se ocorrer essa exceção, ou seja, ela está explícita de forma... Aliás, ela está definida de forma explícita aqui. Se isso acontecer, eu vou mostrar uma mensagem na tela. Não é possível dividir o número por zero. Beleza? Vamos executar isso aqui. Ó, vou colocar, por exemplo, 10. Obteve valor 1. Valor 2 agora é 0. Olha aí, ele mostrou. Não é possível dividir um número por zero. Ocorreu a exceção, né? E olha só que legal. E ao invés de mostrar aquela mensagem meio feinha, né? Que ele mostrou aqui em cima. Eu tiro isso da cara do usuário, né? E deixo só uma mensagenzinha mais amigável. É um erro, mas ele tá mais amigável. Dizendo, não é possível dividir o número por zero. Beleza? E se não ocorrer uma exceção? Se não ocorrer exceção, eu posso utilizar opcionalmente o comando else. O else aqui não é obrigatório depois do except. O except ele somente será executado se ocorrer a exceção. Caso não ocorra exceção, ele vai executar o else. Aí eu vou mostrar o resultado da divisão. Vou colocar aqui escrito sucesso. E aqui resultado. Vamos lá. Agora eu vou colocar tudo certo, ó. 10 e vou colocar 2. Sucesso, dividiu. 10 por 2 deu 5. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Agora eu quero que você faça um baita de um bingo. Eu tô tratando somente essa exceção, né? Divisão por zero, mas pode ocorrer também outras exceções. Isso aqui é um caso, mas pode ocorrer, por exemplo, eu estou solicitando para o usuário um valor real, mas se ele digitar uma letra, o que vai acontecer? Vamos ver na prática? Olha lá. Vou colocar, por exemplo, o valor 2, 10, só que o valor 2, aliás, o valor 1, 10 e o valor 2 eu vou colocar A. Opa! Deu uma exceção chamada velho erro. Mas, professor, mas você não estava tratando aqui? Não, eu estava tratando somente esse caso aqui. Essa exceção específica aqui. Zero divisa o erro. E essa exceção aqui que acabou de acontecer não é porque eu estou dividindo o número por zero. É porque eu estou tentando converter em número real uma inteira. Eu solicitei para o usuário um valor real, né? E ele digitou uma letra. Aí ocorreu esse tipo de erro. Então, eu preciso tratar também esse tipo de erro. Beleza? Então, olha só. Agora, como é que a gente trata esse tipo de erro? Except value erro. Então, aqui eu vou solicitar um exemplo bem simples. Vou solicitar para o usuário um valor real. E depois que eu solicitar, eu vou multiplicar por 2 e eu vou tratar, se ocorrer um erro, ele vai mostrar dizendo não é um número válido. Se ele digitar, por exemplo, uma letra, né? Caso contrário, eu vou mostrar o resultado. Olha só.
Posso até mostrar aqui, print sucesso. Então, coloca, por exemplo, aqui, sei lá, 2, deu sucesso. Vou executar novamente, né? Deu 4. Coloca A. Não é um número válido. Olha aí que legal. Ele caiu na exceção, né? Ele tentou fazer a conversão. No momento que ele fez essa conversão aqui, deu erro. Aí ele executou esse comando aqui. Esse comando except, repetindo, somente vai ocorrer se a exceção for lançada. Se a exceção não for lançada, ele não vai executar esse bloco aqui. Ele faz uma checagem. Beleza, agora como é que eu junto, né? Aqui a gente está tentando dividir dois números, o valor 1 e o valor 2. Eu já identifiquei que o valor 2 pode ser 0, então eu tenho que tratar essa exceção, 0 divise o erro, e também tem que tratar outra exceção que o usuário pode digitar uma letra, né? Que é a value erro, então ele tem que tratar as duas. 0 divise o erro e value erro. Como é que eu trato as duas? O segredo está aqui. Então, olha só o que eu estou fazendo. Estou solicitando para o usuário dois valores. Estou tentando fazer uma divisão de valor, dos dois valores e estou tratando as duas exceções. Tanto 0 divise o erro como value erro. Beleza? Tratando várias exceções. Apenas uma delas será chamada. Vamos lá. Vou colocar, por exemplo, A. Ocorreu um erro. Qual? Foi essa exceção aqui que ocorreu. Vou executar novamente. Colocar, por exemplo, 10. E agora eu vou colocar 0. Ocorreu um erro. Qual erro? Ocorreu foi esse aqui. Beleza? Até colocar um else aqui. Sucesso. Print. Né? Aliás, vou colocar só o resultado. Colocar lá, por exemplo, 10, 2. Sucesso. Cada try tem seu except. E você pode, literalmente, perfeitamente, encadear os excepts, né? Try except, try except. Então, olha só o que eu estou tentando fazer. Eu vou solicitar para o usuário um valor, né? E pode ser que ao digitar esse valor, não seja um valor real. Então, eu tenho que tratar uma exceção chamada value erro. Ó, estou solicitando, através do comando input, estou tentando fazer uma conversão. E estou tratando a exceção try except, ó, value erro. O número incorreto foi informado. Depois que eu obter um valor 4, né? Eu vou tentar obter o valor 5, que é outro valor. Estou solicitando novamente para o usuário, né? Perceba que tem try except. Pode ser que novamente ele digite uma letra. Então, estou tratando novamente outra exceção do tipo value erro. A primeira é para tratar o valor 4. O segundo bloquinho aqui, ó, é para tratar o valor 5. E agora, por fim, eu estou tentando fazer a divisão de valor 4 e valor 5. E estou tratando uma exceção do tipo 0 divise o erro, que pode ser que ocorra um erro ao tentar, caso o número 5 seja 0, né? Vamos executar isso aqui? Então, são vários tries except, um dentro do outro. Você pode perfeitamente fazer isso. Ó, 21, vou colocar, por exemplo, A. O número incorreto foi informado. Perfeito. Colocar, por exemplo, A. Vai cair no primeiro bloco, perfeito. Aí colocar 10, colocar um número válido, aliás, número 0 agora, para cair nessa seção aqui, ó. Erro ao tentar dividir o número por 0. Então, eu posso reescrever da seguinte maneira. Eu posso pegar tudo isso aqui e reescrever de outra maneira. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando o número C, obtendo outro valor e estou tratando uma exceção, né? Ao tentar capturar esse valor. Só que a forma que eu estou tratando, eu estou utilizando a palavra exception ao invés de value erro. O que é exception? Exception é genérica. Você não especifica qual exceção é.
Pode ser value erro, type erro, pode ser qualquer um. Você não precisa... quando você usa exception, você está usando a classe genérica. Então, ela lida com todos os tipos. Value erro, type erro, e por aí vai. Beleza? Então, eu estou falando, ó, tente capturar o valor 6. Independente da exceção que acontecer, pegue ela. Caso ocorra a exceção, mostre uma mensagem na tela. Aí, se eu conseguir capturar o primeiro valor, eu vou para o segundo valor, que é o else, né? Ocorreu com sucesso aqui, né? Ele não caiu na exceção, então vai else. Esse else aqui é do except. Aí eu vou tentar capturar o segundo valor. Vou capturar qualquer exceção que der, e vou mostrar a mensagem na tela. Se não ocorrer uma exceção, tentar capturar o valor 7, aí eu vou tentar fazer a divisão, né? De valor 6 pelo valor 7. E vou capturar qualquer exceção de forma genérica. Qualquer exceção que ocorrer, eu vou mostrar na tela. Caso contrário, eu vou mostrar o resultado da divisão. Então, colocar, por exemplo, sei lá, 12. Colocar, por exemplo, A. Ocorreu uma exceção, beleza, olha aí, ele não pode converter string para float, perfeito. Colocar tudo certinho agora, 10, 2. Sucesso, o valor é 5. E eu ainda posso pegar esse código enorme aqui e simplificar, né? Eu não preciso ter vários bloquinhos aqui, try except, try except, try except. Eu posso ter apenas um único bloco, né? E aqui o que eu faço? Ó, tente, vamos lá. Vou capturar dois valores, tente fazer a divisão 6 por 7. Se em qualquer um desses passos ocorrer uma exceção, né, independente da exceção que acontecer, capture ela. Se ocorrer uma exceção, mostre a exceção, né? Estou mostrando a exceção. Mostre o nome da exceção. Esse aqui eu estou mostrando o nome da exceção. Estou capturando o tipo da exceção, convertendo para string e mostrando na tela. Qual o tipo de erro? Caso contrário, ou seja, não ocorra a exceção, mostre uma mensagem de sucesso dizendo o valor da divisão é. Vamos lá. Colocar, por exemplo, A. Perfeito, ó, ocorreu um erro. E olha aqui o nome do erro, né? Value erro. Colocar, por exemplo, 10, 3. O valor da divisão é isso aí. Perfeito, sucesso. Existe também o comando finally. O que é o comando finally? Ele sempre será executado, independente de ter ocorrido exceção ou não. Você pode usar ele opcionalmente com o comando except. Beleza? Na verdade, você pode utilizar ele tanto com o comando except ou com o comando try. Então, olha só esse exemplo aqui. Try, eu estou tentando obter um valor de salário, vou converter para float. Caso ocorra uma exceção do tipo value erro, eu vou mostrar na tela. Finally, e vai mostrar programa encerrado. Independente se ocorrer a exceção ou não, ele sempre vai executar isso aqui, ó. O finally, na verdade, é ligado ao try. Então, olha só. 21, programa encerrado, ocorreu a exceção, e se não ocorrer a exceção? Aliás, não ocorreu a exceção, ele mostrou. E se ocorrer a exceção? Programa encerrado. Beleza? Então, você vai usar o finally quando você quer garantir que ele sempre execute esse código aqui, independente se ter ocorrido a exceção ou não. Comando raise. O comando raise, ele serve para forçar o lançamento da exceção. Literalmente, você está forçando esse comportamento. Para usar ele é raise, o nome da exceção e aqui uma mensagem opcionalmente. Eu estou forçando ocorrer uma exceção do tipo value erro. Vamos executar isso aqui. Olha aí, value erro, e aqui ele vai mostrar erro de valor. Aqui é para falar sobre a cláusula else, que nós já comentamos, né? Ela é opcional, você pode utilizar ela com except ou não. E ela vai ser executada se o except não for executado, beleza? Ó, ele vai tentar, por exemplo, aqui, vou solicitar para o usuário um salário, vou converter para um valor real. Pode ser que ocorra uma exceção, então estou capturando essa exceção do tipo value erro, ou seja, no caso de conversão.
Caso ocorra exceção, ele vai mostrar essa mensagem aqui. Se não ocorrer, que é esse else, aí ele vai mostrar a seguinte mensagem: programa encerrado com sucesso e sem erros. Se ocorrer a exceção, ele vai mostrar: ocorreu um erro ao converter o valor. Vamos executar isso aqui. Colocar, por exemplo, 2100. Programa encerrado com sucesso e sem erros. Vamos colocar, por exemplo, ocorreu um erro ao converter o valor. Perfeito? E também nós temos as exceções definidas pelo usuário. Você pode criar suas próprias exceções. Para fazer isso, você tem que herdar diretamente da classe Exception. A classe Exception é a classe mãe, a classe genérica, onde todas as exceções herdam dela. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma classe chamada meu erro e defini exception. Quando eu defino exception aqui, eu estou herdando da classe exception. Aqui eu defini o método construtor. Esse método vai ser o primeiro a ser acionado sempre que eu instanciar essa classe aqui. Como é que eu sei que é um método construtor? Porque tem uma anotação, ele tem um nome init, tem uma anotação especial, que é underline, underline no início, underline, underline no final, self e o valor. Self é o próprio objeto, valor é uma variável que vai ser passada, né? Quando o objeto for instanciado, vai chamar esse método aqui. Eu vou mostrar, foi criado, vou pegar o valor que eu estou recebendo lá de fora e vou atribuir a ele. E aqui eu redefini esse método das strings, chamado str. Toda vez que ele for acionado, ele vai devolver a string de forma representável. Ou seja, esse rep nada mais é do que retornar um objeto printável. Um objeto escrito como se fosse uma string. Então, olha só o que eu estou tentando fazer. Eu estou criando um try exception, eu estou lançando uma exceção chamada meu erro, estou acionando a classe. Se ocorrer um erro, né, except meu erro e, aí eu vou mostrar uma mensagem na tela, minha exceção ocorreu, valor e.valor. E.valor é daqui, ó, que eu estou usando. Vou executar isso aqui. Foi criado, minha exceção ocorreu, valor 4. Nós iremos entrar mais em detalhes em uma aula específica. Se você não entendeu muito bem essa parte, não se preocupe. Eu só quero que você entenda que é possível criar suas próprias exceções herdando a classe Exception. Beleza? E por último, como o comando plus não faz parte das exceções, só que é um comando interessante chamado evil, que ele literalmente converte o parâmetro que você está passando para ele, já que é um método, e executa algum código. Então, por exemplo, evil 2 mais 4. Perceba que aqui é um código, né? Se eu executar isso aqui, ele vai devolver o resultado da execução desse código, 6. Agora eu coloquei aqui, valor recebe 40, print. Evil, né? Abre parênteses, aliás, abre aspas, fecha aspas. E aqui eu estou colocando um comando Python. Aqui você vai escrever literalmente o comando Python. Valor mais 30. Ele vai devolver o quê? O resultado disso aqui, 70. E é isso. Segue uma lista de exercícios. Eu espero que você tenha gostado nessa aula. Lembre-se de praticar. Programação é prática. Um beijo no coração e até mais.